Bom dia com todo gás! Hoje a live Café com Marketing vamos falar sobre a parábola da semeadura e por que devemos plantar aqui nas redes sociais. Então, fica comigo aqui nessa live que tem muito conteúdo para você aproveitar. Esperar a galera entrar. Bom dia, Alex. Bom dia, Thiago. Que bom ter vocês aqui. Tudo certo com vocês? Ai, deixa eu botar uma música, que eu não coloquei música hoje na live. Deixa eu colocar aqui uma música bem legal, para nós se animar um pouco mais. Bom dia, Thiago. Deixa eu colocar um título aqui também para nossa live. Quero que vocês colocam a live aqui de manhã cedo e vão tomar o café de vocês, tá? Essa é a ideia. Bom dia, Nelly. Que bom ter vocês aqui. Já vou começar a live aqui, tá? Já tô com meu café. E ó, lembrando, quem participa das lives ao vivo aqui e tira um print, posta nos seus stories e me marca, ganha uma análise do seu perfil aqui das redes sociais, tá? Mas só pra quem tá ao vivo. Pra quem olha depois a live não vale, tá? Estou honrando quem está ao vivo sempre aqui comigo, tá bom? Deixa eu colocar um título aqui na live. Eu uni então os dois assuntos que vocês gostavam muito aqui de ouvir nas lives, que era o meu devocional e falar sobre marketing. Então eu uni os dois aqui. Por isso que nós vamos começar sempre a live falando alguma mensagem bíblica. Deixa eu baixar o som aqui também. E depois eu vou usar esse mesmo tema pra gente falar sobre marketing, tá? Então essa é a ideia aqui. Primeiro a gente lê uma passagem bíblica e depois eu começo a falar um pouco mais sobre marketing. E sempre eu vou usar essa relação do assunto que a gente abordar. Hoje, por exemplo, eu escolhi a parábola do semeador. E na terça-feira eu escolhi a parábola dos talentos. E teve gente que me mandou mensagem depois falando que não conhecia essas parábolas, né? A do talento, que foi na terça-feira. Espero que hoje alguém conheça essa do semeador. Alguém que tá aqui conhece? Coloca aqui nos comentários ou aperta o coraçãozinho aqui. Quero saber. Então, me chamou muita atenção isso, porque eu achava que todo mundo conhecia, mas sempre tem gente que não conhece. Então, essa é a minha intenção de estar sempre compartilhando algo novo aqui com vocês e que vocês possam aprender junto comigo, tá? Então, essa é a intenção de quando eu leio algum ensinamento aqui pela Bíblia, tá? Então, vamos lá, que hoje essa parábola aqui, ela é um pouquinho mais extensa. Vou começar lendo ela aqui, tá? Deixa eu até colocar aqui. Parábola. Primeiro eu vou colocar a parábola, depois eu vou falar sobre marketing, né? Para as pessoas não confundir quem estiver entrando aqui na live. Aqui vou trocar. Isso, parábola da semeadura. Vamos lá então. Essa parábola está em Mateus 13, tá? E ela vai até
até quase o 14, tá? Vou começar lendo aqui. Acompanham aí. O semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. O povo ficou em pé na praia. Jesus usou a parábola para ensinar muitas coisas. Então ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e poucas terras. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas. E elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Então a produção foi muito boa. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Por que Jesus usava parábolas? Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem, receberá mais, para que tenham mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. Assim acontece com as pessoas o que disse o profeta Isaías. Vocês ouviram, mas não entenderam. Olharam, mas não viram. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim. E eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: Mas vocês, como são felizes, pois seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, pois muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Bom dia, Jackson. Bom dia, Daltro. Espero que vocês ficam aqui na live, hein? Estou lendo aqui a parábola da semeadura, tá? Tá bem bacana. Tomando meu café aqui. Viciados em café, reagem. Aperta o coraçãozinho aqui do lado. Vamos continuar aqui então.
Vou ficar uns minutos. Isso, sintoniza na live aqui e vai fazer as coisas aí, se ajeitar pro dia começar. Essa é a ideia, tá? Daí vocês colocar aqui na live, ficar me escutando e organizar o café de vocês. Vocês vão lá se arrumando, se vestindo, essa é a ideia. Então Jesus explica a parábola do semeador. Olha só que interessante. Então escutam e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. Já tô chegando no escritório. Mas olha isso aí. Abre o escritório cedo, hein, Jackson? Empreendedor é assim, ó. Eu também tô aqui desde as 6h30 da manhã já fazendo conteúdo. É sobre isso. Esses jovens empreendedores. Enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui com a leitura, senão me pego falando. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem... E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Olha aí, quem é assim aí? Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E as pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e outras 30 vezes mais do que foi semeado. Então, olha só a reflexão que Jesus faz com a comparação da parábola da semeadura. E eu quero trazer essa reflexão sobre também semear aqui nas redes sociais. E se nós não sabemos a plataforma correta para semear os nossos produtos que queremos vender, nós também não vamos ter produção de frutos bons. Então isso também é importante de realmente saber o que fazer aqui nas redes sociais para realmente colher bons frutos, bons resultados. E muitas pessoas não sabem qual é o seu melhor posicionamento de fazer aqui nas redes sociais. E por isso que eu escolhi essa parábola para conversar com vocês hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero terminar de ler aqui mais uma parte que eu achei bem bacana de compartilhar aqui com vocês, tá? Então aqui vai falar agora sobre o joio, tá? Jesus comentou outra parábola. Ou essa já é outra parábola, será, gente? Ah, mas eu acho que não, acho que ainda tá na mesma. Eu vou ler aqui, tá? Que nem eu já comentei com vocês, estou também aprendendo sobre a Bíblia. Mas eu vou ler aqui que eu achei bem interessante quando eu li ontem, ó. Jesus comentou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas na sua terra. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora.
Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados, dono das terras, chegaram e disseram: Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O senhor quer que a gente arranque o joio? Então ele respondeu: Não, porque quando vocês foram tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita, arrancarem primeiro o joio e amarrarem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então, para finalizar aqui essa reflexão sobre a parábola da semeadura, como eu estava comentando, às vezes nós até temos uma semente muito boa. E quando eu falo em semente, eu digo do nosso produto. Mas quando nós não sabemos em que lugar divulgar o nosso produto, ou em que lugar correto semear a nossa semente, nós não temos os resultados que a gente gostaria. Então, por isso que eu trouxe hoje essa reflexão da parábola, para realmente nós se posicionar de uma maneira que nós vamos trazer resultados para o nosso negócio. E muitas vezes, por exemplo, sem saber quem que é o nosso público-alvo ou realmente aonde estão as pessoas que querem ouvir falar do nosso negócio, às vezes a gente está falando em lugares que tem pessoas que nem vão colher aquilo que nós queremos que ela colhesse, porque na verdade você está plantando no lugar errado. Então, essa reflexão que eu quero trazer hoje aqui para vocês, que eu achei muito importante. E outra, né, aqui quando fala sobre o joio e o trigo, nós conseguimos identificar muito bem aqui nas redes sociais quem é o joio e quem é o trigo. Muitas pessoas querem, às vezes, fazer coisas aqui nas redes sociais que ainda não são internamente, que realmente, às vezes, não é da sua essência, mas querem mostrar algo nas redes sociais que, às vezes, não são na vida real. E eu bato muito nessa tecla nas minhas redes sociais para realmente falar sobre isso. Por quê? Porque o negócio ele não se sustenta quando não tem uma base, quando não tem realmente um bom planejamento, uma boa organização e uma estratégia. Por isso que tem muitas pessoas que começam aqui nas redes sociais achando que vai ser uma coisa e no final elas desistem, porque na verdade elas mesmas não estão de bem consigo mesma. E acham que vão vir aqui nas redes sociais, postar alguns stories, algum conteúdo lá no feed e que já vai ter resultado e que vão ganhar seguidores e que vão crescer e que vão vender. E não é exatamente assim que funciona. Deixa eu tomar um café. Não é assim que exatamente funciona. Eu sou muito realista aqui e eu falo que, às vezes tem consultorias que eu executo que eu digo assim, quem sabe agora não é ainda o momento. Espera você passar por essa fase e venha com postura aqui nas redes sociais e venha com força, com energia. Porque da mesma maneira que o nosso negócio fisicamente precisa de energia nossa, aqui nas redes sociais também é assim. Precisa da nossa energia. Olha só, hoje de manhã cedo, eu acordei mais cedo, tomei o meu café, me arrumei, né? E vim aqui, preparei um conteúdo bacana para compartilhar com vocês.
Então isso exige tempo e exige também energia. Ah, mas Jéssica, então tu tá falando que vou ter que dedicar muito tempo para cuidar das minhas redes sociais. Sim, assim como você cuida do seu negócio físico, você também precisa tirar um tempo para cuidar das suas redes sociais. E tem muita gente que acha que vai plantar uma sementinha aqui nas redes sociais e já vai colher muitos resultados. E não é assim que funciona. Eu sempre falo na constância, né? Na construção. Aqui nas redes sociais, é assim que acontece. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Aperta o coraçãozinho aqui do lado se tá fazendo sentido isso que eu tô falando aqui com vocês. Porque essas são algumas dificuldades que muitas pessoas trazem. E às vezes a gente não tem esse entendimento. Às vezes a gente acha que é só fazer um story, que é só ter uma identidade visual bacana e que tá pronto. É isso que eu preciso fazer para ter um bom resultado nas redes sociais. E às vezes não é só isso, não. Às vezes é um conjunto de situações, de ações que você faz no seu negócio para você ter um bom resultado aqui nas redes sociais. E é isso que eu estou compartilhando aqui com vocês nas lives, principalmente, para vocês tirarem essas dúvidas, tá? Então, se você que está acompanhando aqui tem alguma dúvida, ou para você que vai escutar essa live depois que fica salva, me chama no direct, deixa aqui no comentário a sua dúvida, que eu já aproveito e posso tirar essa dúvida que você tem aqui ao vivo ou respondendo você lá no direct. E lembrando, quem está aqui ao vivo, tirar um print dessa live e postar nos seus stories, vai ganhar uma análise no seu perfil, tá? Então é só tirar um print aqui dessa live, postar nos stories e me marcar, que você vai estar recebendo essa análise de perfil. O que tem nessa análise? Eu falo sobre os pontos fortes e os pontos fracos que tem a melhorar dentro da sua rede social com o objetivo que você quer. Então, eu faço toda essa análise e já lhe dou, né, um passo a passo do que você precisa melhorar nas redes sociais. Bom dia, Márcia. Bom dia, Thiago. Que bom ter vocês aqui. Tô tomando meu café aqui. Quero saber aí se vocês já tomaram o café de vocês, se vocês estão tomando. Os viciados em café reagem, por favor. Eu sou viciada em café, gente. De manhã cedo assim, eu tomo pelo menos umas 3 xícaras. Eu até tô bastante controlada nessa questão, porque teve algumas noites que eu não estava mais conseguindo pegar no sono, de consumir muito cafeína, né? Então tem que cuidar dessas coisas, tá? Tô pegando sol aqui. Então assim, ó. Ai, bom dia, Márcia. Que bom ter você aqui. Olha, tem que entrar mais cedo na minha live, tá? É às 6h30 que começa a live aqui. Márcia, eu acho que tu ia gostar bastante. Eu vou explicar aqui como funcionam as minhas lives agora, que tá bem interessante, tá diferente aqui. Eu sempre trago algum versículo da Bíblia, alguma parábola, tá? E depois eu pego essa mesma ideia e começo a falar sobre marketing, tá? Então tá bem interessante. Agora eu já finalizei a parábola. Hoje eu comentei sobre a parábola da semeadura e foi bem bacana, né? Então estamos comentando aqui sobre o poder de realmente você semear nas redes sociais o seu negócio e colher frutos, muitos clientes depois disso, né? Então essa é a intenção. E conforme eu tava falando aqui para vocês sobre ter a constância nas redes sociais, não é somente uma publicação e uma sequência de stories aqui que a gente logo vai conseguir um cliente pelas redes sociais, tá? Eu sempre deixo isso muito claro, que não é assim que funciona. Tudo é uma estratégia de ações que a gente vai fazendo aqui nas redes sociais para chegar até nosso público-alvo, até a pessoa realmente conhecer o que a gente faz, entender sobre o nosso produto, como ele funciona,
para daí sim entrar em contato com nós e daí efetuar a compra. É mais ou menos assim que funciona, tá? E às vezes a gente acha que fazendo uma publicação, a gente já vai sair vendendo nas redes sociais. E não é assim que funciona, tá? Tem que ser bem realista aqui para vocês. Thiago colocou, estou na lida da lavoura escutando a tua live. Olha só que legal, viu? Isso aí. Jackson também estava antes aqui na nossa live. Estava indo já pro escritório para trabalhar. Então essa é a intenção, tá? Por isso que eu faço nesse horário de manhã cedo. Colocam a live aqui e vão fazendo seus afazeres aí no início da manhã para realmente aproveitar o tempo, tá? Então esse é outro detalhe aqui das redes sociais, que às vezes a gente não tira o tempo para produzir conteúdo nas redes sociais. E daí às vezes a gente acha assim que a rede social não dá certo, porque eu publiquei lá umas coisas e não funcionou. E isso não é pra mim, né? Eu até comentei na live de terça-feira sobre isso, sobre o talento, né? Deixa eu tomar um café, vai. Que tem gente que acredita em crenças e já começa a se auto-sabotar. Na questão de que eu não sou capaz, eu não consigo fazer isso. Então, na live de terça, a gente comentou muito sobre você não precisa de um talento para começar aqui nas redes sociais. Porque se você não tem coragem para falar do seu próprio negócio, do produto que você vende, do serviço que você faz, quem vai fazer isso por você, tá? Então, essa é uma outra reflexão que eu trago muito, porque muitas vezes a gente fica se diminuindo, às vezes a gente acha que não é capaz, às vezes a gente acha que é só pro outro, que não é para nós, e não é assim que funciona. Todos nós somos merecedores, todos nós podemos utilizar essa ferramenta que está disponível aqui na nossa mão para realmente vender mais no nosso negócio, né? E tem muita gente que utiliza as redes sociais como posicionamento pessoal também, e tá tudo bem. O importante é fazer essa união de muitos empresários não gostam de aparecer nas redes sociais, e tá tudo bem. A gente trabalha com a marca da sua empresa, do seu negócio que você tem lá. Já outras pessoas gostam de ter um posicionamento pessoal, assim como eu tenho aqui nas redes sociais. E existe uma estratégia, tanto para um como para outro. Então é sempre importante verificar qual a melhor maneira de vir aqui para as redes sociais e fazer um bom posicionamento, porque existem diferenças. Assim como a semente plantada nos espinhos foi sufocada e não conseguiu produzir, assim também é aqui nas redes sociais. Se você não plantar a sementinha no lugar correto, na plataforma digital correta, você não vai conseguir colher aquilo que você deseja. E para isso, vocês sabem que eu estou aqui disponível para vocês buscarem essa ajuda, tanto em uma consultoria ou como uma mentoria de marketing aqui para as redes sociais, onde eu realmente te pego na sua mão e digo qual vai ser o próximo passo que você pode estar fazendo nas redes sociais. Porque hoje o que às vezes acontece? Por nós ter muita informação nas redes, nós acabamos pegando dicas com uma pessoa, a fulana ela falou isso e eu vou fazer aqui na minha rede social. E quando você vai fazer isso na sua rede social, às vezes, e muitas vezes acontece isso, você acaba não tendo aquele resultado desejado, porque na verdade você não teve um planejamento da sua estratégia e realmente colocou em prática tudo aquilo que aquela outra pessoa fez. Na verdade, você só viu a ponta do iceberg, mas na verdade tinha um conjunto de coisas que essa pessoa fez antes para chegar nesse nível. Então é exatamente isso que muitas vezes eu faço dentro do negócio, ou muitas vezes também de um posicionamento pessoal, para realmente identificar o que você precisa fazer
para ter aquele objetivo que você deseja, né? Então, às vezes não é assim que funciona. E a gente precisa realmente ver aonde eu estou agora nesse exato momento e como eu faço para chegar naquele lugar que eu desejo. Aqui nas redes sociais, por exemplo, né? Muitas pessoas querem atingir vários seguidores, querem crescer nas redes sociais. E daí fazem uma publicação por semana e acham que vão crescer. E não é assim que acontece, né? Você precisa tirar um tempo e produzir mais conteúdos aqui nas redes sociais, criando conteúdo que você chegue a novas pessoas. E você consegue fazer isso através dos conteúdos das publicações dos Reels, tá? Então, para quem não sabe, a entrega aqui nas redes sociais para novos seguidores acontece através das publicações do Reels, através do crescimento orgânico, né? E também existe a opção de você fazer o investimento nas plataformas, que vai ser o tráfego pago, que daí sim você vai chegar mais rápido ao seu público-alvo e para mais pessoas através do tráfego de reconhecimento de marca, onde realmente a gente consegue chegar a mais pessoas que ainda não conhecem o seu perfil, para trazer essas pessoas visitar a sua rede social, e se ela gostar, ela fica por ali, ela começa a te seguir e começa a entrar novos seguidores. Então é assim que acontece aqui nas redes sociais. Tá fazendo sentido aí para vocês isso que eu tô contribuindo? Estão conseguindo entender? Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Que eu posso estar esclarecendo aqui para vocês. Às vezes eu começo trazer alguma ideia, daí eu já emendo em outra, para realmente fazer sentido aqui para vocês, que muitas vezes é um conjunto de situações, não é uma ação isolada para realmente você ter resultado aqui nas redes sociais, tá? Estou tomando meu café aqui. Então, por que muitas pessoas, às vezes, têm muito resultado aqui nas redes sociais? Ah, mas Jéssica, eu vi uma pessoa que, do nada, ela teve muito resultado aqui nas redes sociais. E eu fui tentar fazer isso e não deu certo. Por que não deu certo? Então, eu volto a falar sobre nós estarmos bem posicionado internamente como pessoa para transparecer e realmente fazer um bom planejamento do nosso negócio e vir aqui nas redes sociais e fazer um bom posicionamento. Quem acredita em energia, em realmente plantar coisas boas e colher coisas boas, por exemplo, né? Que nós estávamos falando aqui da parábola da semeadura. Não adianta às vezes você vir aqui nas redes sociais e começar a reclamar ou começar a fazer conteúdos que não fazem sentido com a essência do seu negócio ou até mesmo com a essência da sua pessoa. Então, muitas vezes você não vai colher aquilo que você quer plantar. Por exemplo, se é uma pessoa que só fica reclamando aqui nas redes sociais, que só vem fazer conteúdo. Deixa eu ir um pouco mais pro lado aqui, tá pegando sol. Deixei minha janela aberta aqui. Então, tem pessoas que às vezes ficam só criando conteúdo aqui negativo. Então, o que ela vai colher depois? Será que ela vai colher coisas boas aqui nas redes sociais? Não, ela não vai colher coisas boas. Porque o que ela plantou aqui nas redes sociais foi situações ruins, foi coisas que não tem a ver. Então, o que acontece? Ela vai colher isso. Então, se a pessoa vem aqui nas redes sociais, produz conteúdo positivo, um conteúdo que possa ser compartilhado com outras pessoas, o que ela vai colher? Ela vai colher coisas boas. Então, essa é a intenção e esse é o movimento que a gente deve fazer aqui nas redes sociais.
E muitas vezes a gente não consegue ver esse conjunto, essas ações que a pessoa está fazendo há muito tempo. Por exemplo, eu já estou há 3 anos aqui nas redes sociais. Então, não foi ontem que eu comecei a, por exemplo, fazer storytelling. Hoje tem muita gente que se inspira quando eu faço storytelling aqui nas redes sociais. Por quê? Porque eu já treinei tanto isso aqui nas redes sociais que eu já faço com excelência. Mas no início, eu também não fazia perfeito. Eu também cometia erros e tá tudo bem. O importante é começar e ir ajustando realmente nesse processo e verificar o que tá dando certo e o que não deu certo, ajustar no meio do caminho e ir melhorando. Só que se você não começar, você não vai ter esse parâmetro, você não vai conseguir ter essa análise. Então é muito importante você realmente ter um objetivo, saber onde você quer chegar aqui nas redes sociais e começar. E ter a constância, saber que não é do dia para noite que a gente vai ter resultado. Então, para finalizar aqui a nossa live, né, sobre a parábola da semeadura, quando Jesus fala que semeou as suas sementes, no outro dia, será que ele já colheu o fruto? Não, né? Então é assim também aqui nas redes sociais. Você vai plantar e vai existir um processo onde você vai molhar, onde você vai cuidar dessa planta, você vai cuidar das pragas, né, que vão vir ali ao redor da sua planta. Então existe todo esse processo aqui nas redes sociais até que essa planta vai dar os frutos. Então, que fique essa reflexão para você, que às vezes é um pouco ansioso e cai logo o resultado aqui nas redes sociais, que não é assim que funciona. Existe esse processo, tá? E por isso que eu trouxe esses exemplos aqui para vocês, esses ensinamentos, para realmente ter essa constância, saber realmente onde você quer chegar aqui nas redes sociais, que logo, logo você vai estar colhendo os seus frutos, tá? Espero que vocês tenham gostado desse ensinamento que eu trouxe hoje aqui para vocês, dessa reflexão da parábola da semeadura, e que a gente possa levar essa informação a mais pessoas. Por isso que eu estou aqui ao vivo com vocês, toda terça e quinta-feira, às 6:30 da manhã, tem live Café com Marketing. Então, se puderem, venham bem cedinho aqui de manhã cedo, tá? Às 6:30. Que primeiro eu falo sobre algum entendimento bíblico e depois eu trago essa reflexão para o marketing, tá bom? Espero que vocês estejam gostando desse novo método aqui que eu fiz. Ano passado eu fiz as lives de forma isoladas. Primeiro eu fazia só o devocional, depois eu falava só sobre marketing. Hoje eu uni essas duas informações que eu achei bem interessante. Espero que vocês tenham gostado, tá? A live fica salva, então se vocês quiserem encaminhar para alguém que precisa ouvir essa mensagem que você ouviu aqui hoje, encaminhar ela depois, tá bom? Faça uma ótima quinta-feira com todo o gás, que nem eu sempre falo. Espero que vocês tenham recebido um pouco dessa minha energia aqui hoje. E faça um excelente dia. Lembram que não é o dia, não é o tempo, não é as situações e as coisas que nós temos, mas sim é o que nós fizemos para fazer um bom dia, tá? Então ficam com Deus e até terça-feira. Tchau, tchau!